E aí, beleza? Hoje estou ao lado de quem? Do meu dentista aqui no Canadá, Jonas. Tudo bom, Jonas? Tudo jóia. Muito obrigado por aceitar em fazer o vídeo. E com certeza muitos brasileiros que moram aqui no Canadá vão ter a oportunidade de vir aqui na sua clínica para ser tratado aí com atendimento em português. Isso é fácil pra gente. Primeiro de tudo, fala um pouco como é que era a sua história antes de chegar no Canadá. Eu formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e surgiu a oportunidade de vir para cá fazer um curso e tal. Acabei vindo e acabei enrolando e fui ficando. Nisso eu comecei a fazer a validação e acabei ficando por aqui já faz 10 anos que estou aqui. Foi uma fase bem difícil porque você tem que procurar saber o que tem que ser feito, as partes de tradução. É um país que não fala a mesma língua, então você tem que traduzir todos os seus documentos. E isso foi uma parte bem difícil. Então, assim, e reaprender odontologia numa outra língua, né? Porque no Brasil acaba que a gente não tem nenhum contato com inglês, não tem nenhuma aula em inglês nessa parte toda. E foi muito difícil, muito termo técnico, essas coisas todas, então essa parte foi bem tranquila. Questão do inglês, como que o seu inglês já era bom quando você veio para cá? Assim, era bom para o Brasil. Para o Brasil. Para o Brasil. Quando você chega aqui, você vê, não é tão bom, né? Mas vários termos técnicos eu não sabia como é que era. Então, eu acabei fazendo inglês acadêmico na Universidade de Toronto para poder aprimorar um pouco mais a linguagem, né? Até mesmo como escrever, essas coisas todas. Então foram 6 meses estudando inglês até que você se sente confortável o suficiente para pegar e ir para a próxima etapa. Quanto tempo demorou para você ter a licença para começar a exercer? Demorou um pouco, Zarela, para ser sincero. Então, deve ter levado aí uns 4 anos para conseguir a licença. Geralmente, quando o pessoal, que a gente recebe muita pergunta pelo Facebook, né? Como que você fez para validar aí e tal? E eu sempre tento explicar, falando que é possível fazer, eu sou exemplo disso, né? E conheço vários outros dentistas brasileiros aqui que passaram pelo mesmo processo, só que você tem que querer muito. Então, assim, a sua força de vontade conta muito, porque é um processo tedioso, é um processo caro e é um processo bem robótico, vamos dizer assim. É um processo que não avalia a qualidade do profissional, avalia como você se dá em situações de extrema tensão, porque é isso que acontece praticamente, né? Então, assim, demorou bastante. E você foi dentista no Brasil e agora é dentista aqui já. O que você vê de diferente, Jonas? Diferente, tem bastante coisa. Então, eu acho que está acontecendo muito no Brasil agora o que já aconteceu aqui na década de 50, né? Que foi essa abertura de clínica. Aqui não existe consultório, né? Então, a maioria são clínicas com 3 consultórios, 4, 5, às vezes 12 consultórios, né? E isso é uma mentalidade que está começando no Brasil agora, que eu percebo. Essa coisa de ver a clínica odontológica como um negócio, porque é um negócio, né? Você tem contas a pagar, você tem funcionários, você tem essas coisas todas e a maioria dos dentistas não conseguem ainda, né? Enxergar isso no Brasil. Não sabe quanto custa uma hora clínica, não sabem essas coisas. Então essa foi a principal diferença que eu vi. E outra diferença muito grande é a questão de seguro-saúde, que o Canadá, pode até não parecer, é um mercado muito voltado para o seguro. Então, assim, as pessoas são muito, o que meu seguro cobre? Eu vou fazer o que meu seguro cobre? Coisa que no Brasil não existe muito, né? As pessoas já têm a mentalidade, ok, eu tenho que pagar, né? Ou eu vou para o sistema público ou eu vou ter que pagar alguma coisa. Então, assim, acho que essa foi uma das diferenças mais gritantes, assim, além da tecnologia, né? A tecnologia nas clínicas aqui está muito mais acessível do que no Brasil, né? Mas isso tem uma outra explicação também, por que disso, por que é mais acessível também.
as pessoas falam muito que dentista no Canadá é tudo milionário, ganha muito dinheiro. Bem que podia. Mas, realmente, em comparação ao Brasil, você acha que dá para ganhar mais dinheiro aqui do que no Brasil? Primeiro, o Brasil tem muito mais dentista que aqui, sem dúvida. A dentista per capita, né? Aqui, o país inteiro, se eu não me engano, são 12 universidades de odontologia. São 12 faculdades de odontologia. Então, o que eles soltam no mercado é bem menos do que uma cidade do tamanho de Juiz de Fora por ano, né? Que é de onde eu sou, de Minas Gerais, que tem mais ou menos 600 mil habitantes. Então, eu acho que isso reflete um pouco como profissão, né? Como profissional você vai ganhar. Só que eu acho que é um pouco, depende muito de como você trabalha no Brasil, né? Eu conheço profissionais que conseguem ganhar muito mais do que um dentista aqui. Então, assim, depende de como você trabalha, da sua mentalidade, como que você vê a profissão, o que você quer com a sua profissão. Então, assim, depende muito. Aqui, ganha-se. O que eu vejo aqui, mesmo se você for um profissional médio, você consegue ganhar bem. Coisa que no Brasil, se você for um profissional médio, você não consegue fazer o mesmo montante que aqui. No Brasil você tem que ser bom, o que é mais difícil lá. Mas igual como se a ABO daqui, né, manda o relatório todo ano pra gente, a média de dentista mesmo, do ganho de dentista é de $120 mil por ano, o que daria mais ou menos $10 mil por mês. Só que isso é a média, né? Não é a realidade de todo mundo. Muitos ganham mais, alguns ganham menos. Então, assim, é uma média geral, né? E a pessoa, quando ela se formou, ela tem clínicas para trabalhar? Ou ela já pode chegar, já montar a clínica dela? Então, ela pode montar a clínica assim que ela se formar. Só que como que acontece o mercado aqui no Canadá? Que é muito diferente do Brasil. No Brasil, quase ninguém monta clínica assim quando se forma, porque o crédito no Brasil é muito difícil. Já aqui no Canadá, crédito é muito mais fácil. Então, assim, o banco, ele vai te suportar, ele vai te emprestar até 110% do que você precisa. Só que o problema disso é que o banco precisa de garantia. E sendo recém-formado, eles não vão te aprovar, entendeu? Então, os bancos geralmente pedem 2 anos de experiência antes de você tentar abrir a sua clínica. Agora, se você tiver dinheiro suficiente para abrir uma clínica, aí você pode abrir, não vai depender de banco nenhum. Mas eu nunca vi ninguém fazer isso, nunca escutei nenhum recém-formado abrindo clínica. Você chegou a trabalhar para alguém ou você já chegou e montou sua clínica? Eu cheguei a trabalhar, inclusive ainda trabalho. Passei 2 anos numa cidade que fica mais ou menos 150 quilômetros de Toronto, chamada Brantford. Eu ia para lá todo dia e voltava. Era 1h e 20 minutos de trânsito todo dia. Mas é o que você tem, tipo, ainda mais para gente que não conhece o mercado, né, não conhece a cultura canadense ainda, não conhece como que é feito a questão de seguro, essas coisas todas, é super válido começar a trabalhar em algum lugar para você conseguir entender mais ou menos como que funciona essas coisas, né, antes de abrir a sua. Uma pergunta que o meu amigo me fez, né, o Caio, como que é para você trabalhar aqui? Porque Toronto é uma cidade multicultural. Você não atende só brasileiro ou só canadense, você também atende pessoas de vários países. Por exemplo, um chinês, se ele vir aqui, como que é para você conversar com ele se ele não fala bem inglês? Como que você lida com isso? Essa é uma pergunta interessante, porque às vezes a gente vai até na linguagem dos sinais para poder entender o que está fazendo, mas eu já cheguei a usar Google Translator em consulta por conta disso. Às vezes acontece, né? Mas na maioria das vezes, essas pessoas que não conseguem falar o inglês muito bem, elas trazem os filhos, que os filhos já falam, e eles vão traduzir tudo, entendeu? Ou então vem com algum amigo, igual a gente recebeu bastante família síria, né?
que eles não falam nada de inglês. Então, sempre vinha alguém da igreja com eles que iam traduzindo as coisas. Aí os filhos já vão começando a falar também, então já fica uma coisa mais fácil. Mas o mais interessante é você não saber como que é a cultura daquele país, como que você vai explicar as coisas sem você vê essa diferença, né? Por exemplo, atender criança, que é uma coisa que eu atendo muito aqui. A criança de um canadense aqui é muito mais difícil atender do que se for uma criança de um país árabe, por exemplo. Em que sentido você diz? No sentido de que... Comportamento? Comportamento, os pais, tipo, criança... Eu estou generalizando, mas, por exemplo, criança árabe, o pai fala uma coisa, elas já ficam quietas e pronto, acabou. Você não precisa... Ela respeita mais o mais Exatamente. Já uma criança canadense os pais ficam bem ali em cima, né? Perguntando, falando ou paparicando, e a criança faz o que quer, né? Então assim, é uma diferença muito, muito grande. O que acontece no Brasil também, a gente tem a mesma coisa lá, né? Tipo, dependendo, criança classe mais alta ou criança, né? Dá essa diferença, você consegue perceber essa diferença. Mas é tranquilo, é bem tranquilo. Nunca teve nenhum problema, então, com questão do idioma? Não, bem tranquilo. Sempre tem alguém que vai chegar e vai te salvar ali. Jonas, eu quando vim aqui no seu consultório, na sua clínica, perdão, quem me indicou foi o Danilo, né? Que é seu amigo, né? Meu amigo. E eu, quando cheguei aqui, eu fui para fazer limpeza, aí chegou uma mulher, começou a falar assim, será que ela que é dentista? Aí depois você falou assim, não, é ela que é higienicista, é isso? Higienista, Higienista. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Explica isso, como que funciona. Então, isso é outra coisa diferente do Brasil, que eu acho que agora no Brasil está mudando também, que eu acho que ele já tem essa pessoa lá. Que a higienista, ela que faz todo o processo de limpeza, de curetagem, que às vezes você vai no periodontista para fazer. Então aqui, geralmente, quando você marca uma consulta, uma das primeiras pessoas que você vai ver é a higienista. Que aí ela vai chegar, ela vai fazer a limpeza, vai sondar a sua gengiva para ver se tem alguma doença periodontal, se não tem, essas coisas todas. Então assim, elas podem fazer várias coisas e dependendo da província que você está, elas podem até anestesiar. Né? Por exemplo, em Alberta elas já podem fazer anestesia. Em Ontário tem algumas que podem fazer até mesmo a restauração, preencher a restauração que você fez. Tem vários levels de higienistas, né? Praticamente o mais comum é ela fazer a limpeza e o dentista vem depois para fazer uma avaliação para poder verificar como é que está tudo. Em questão de validação do diploma, como que foi o seu processo? Quanto tempo demorou? E mudou alguma coisa desse tempo de lá para cá? Então, a mudança aconteceu quando eu estava já fazendo a validação, que aí até eu parei a faculdade e fui fazer as provas. Então, hoje, para quem quer vir para o Canadá validar o diploma, né,